Imagine um lugar isolado, cercado apenas pelo vasto oceano e o som constante do vento. Agora, visualize 3 homens desaparecendo nesse cenário sem deixar rastros. Este é o mistério das Ilhas Flannan, um caso que intriga investigadores há mais de um século. O que aconteceu com os faroleiros em 1900? E mais importante, haveria algo sobrenatural envolvido? As Ilhas Flannan são um pequeno arquipélago localizado na costa oeste da Escócia, compostas por 7 ilhas principais e vários pequenos recifes. Elas são desabitadas e cercadas por lendas antigas. Conhecidas por sua beleza selvagem, as ilhas também têm uma história marcada pelo isolamento e pelo medo. Em 1899, um farol foi construído em Eilean Mor, a maior das ilhas, para guiar embarcações pelas traiçoeiras águas da região. Era uma obra necessária, mas o lugar já carregava um ar de mistério. Manter o farol funcionando era responsabilidade de 3 faroleiros, Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Esses homens passavam semanas isolados, enfrentando não apenas as forças da natureza, mas também o peso psicológico de viver em um lugar tão remoto. O trabalho era solitário, mas essencial. A ausência de comunicação direta com o continente tornava a rotina ainda mais desafiadora. Um 4º faroleiro permanecia em terra firme, pronto para revezar. Além disso, os habitantes locais contavam histórias inquietantes sobre a ilha. Muitos acreditavam que ela era habitada por espíritos antigos ou entidades místicas. Algumas dessas lendas remontavam à mitologia celta, reforçando a ideia de que a ilha tinha algo de especial ou de perigoso. Esse peso místico certamente influenciava a mente dos homens que passavam semanas no local. O desaparecimento. Em 26 de dezembro de 1900, o barco Hesperus chegou à ilha para substituir os faroleiros. Contudo, algo parecia fora do comum. O farol que deveria estar brilhando para guiar o barco estava apagado. Quando o capitão tentou sinalizar, não houve resposta. Era como se o lugar estivesse completamente abandonado. Preocupado, o capitão enviou um homem para investigar. Ao entrar no farol, ele encontrou uma cena que parecia congelada no tempo. As portas estavam trancadas, os pertences dos faroleiros estavam em ordem e um prato de comida repousava na mesa, como se alguém tivesse saído às pressas. Mas dos faroleiros não havia sinal. As paredes do farol estavam manchadas de umidade e parte do equipamento de manutenção havia sido levado para uma área exposta da ilha. Isso sugeria que pelo menos um dos faroleiros havia saído do farol antes do desaparecimento. No entanto, o que teria levado todos os 3 homens a desaparecer sem deixar rastros? A investigação. Um relatório detalhado foi feito pelo chefe dos faroleiros. Ele encontrou o registro de log do farol, onde foram feitas entradas desconcertantes. Em 12 de dezembro, Marshall escreveu sobre ventos fortes como nunca vistos. Antes mencionou que Ducat estava extremamente calado enquanto MacArthur chorava. Este último detalhe era especialmente estranho, já que MacArthur era conhecido por ser um homem durão e resiliente. No dia seguinte, 13 de dezembro, o registro dizia: a tempestade ainda rugindo, todos rezando. O mais intrigante é que, segundo os relatórios meteorológicos, nenhuma tempestade foi registrada na região naquela data. Finalmente, a última entrada de 15 de dezembro dizia apenas: tempestade passou, mar calmo. Deus está sobre todos. Após isso, não havia mais nada. O que poderia ter acontecido? Relatos de pescadores locais também mencionaram luzes incomuns no céu durante aquele período. Alguns acreditavam que aquilo poderia ser algo mais do que apenas uma tempestade, talvez algum tipo de fenômeno inexplicável. Teorias. Com o passar dos anos, várias teorias surgiram para explicar o que aconteceu. Algumas delas são mais racionais, enquanto outras desafiam qualquer explicação lógica. Uma das teorias mais aceitas é a de que uma onda gigante, conhecida como onda furtiva, poderia ter atingido a ilha. Essas ondas são raras, mas devastadoras, e poderiam ter arrastado os faroleiros para o mar enquanto eles tentavam consertar algum equipamento na área externa.
Outras teorias apontam para conflitos pessoais. Será que um dos faroleiros perdeu o controle, resultando em uma tragédia? A possibilidade de um assassinato seguido de suicídio não pode ser descartada, especialmente considerando o isolamento e o estresse psicológico da função. E claro, as teorias sobrenaturais sempre atraem a imaginação. Muitos acreditam que as Ilhas Flannan possuem uma energia mística ligada às lendas de fadas e espíritos celtas. Alguns sugerem que os faroleiros foram levados por algo que não podemos compreender. Outra ideia é a presença de piratas ou contrabandistas. Talvez os faroleiros tenham testemunhado algo que não deveriam, sendo silenciados por esses criminosos. No entanto, não há evidências que sustentem essa hipótese. O caso do farol das Ilhas Flannan permanece sem solução até hoje. Apesar das investigações, as evidências são poucas e as perguntas muitas. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com os 3 homens. Esse mistério, no entanto, é o que torna essa história tão fascinante. E você? Qual é a sua teoria? Acredita em uma explicação racional ou prefere as possibilidades sobrenaturais? Deixe sua opinião nos comentários. Quem sabe sua ideia seja a chave para desvendar este enigma. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre mistérios reais. Até o próximo vídeo.